Oi gente, tudo bom? Vamos falar de Voyager, o terceiro livro da série Outlander, e como todos os outros vídeos já publicados dessa série aqui no canal, vai conter spoiler. Por quê? Porque não dá pra falar dessa história sem contar alguns detalhes básicos. Nada que vai estragar a sua experiência, mas alguns detalhes eu preciso contar, porque senão eu não consigo desenvolver o vídeo, certo? Então estejam avisados, tem spoiler, mas como já tem a série e tudo mais, e a série tá sendo muito bem adaptada, os detalhes todos importantes estão na série, então não tem muito o que eu esconder de vocês. Ok? Então vamos lá. Bom, no terceiro livro a gente vai acompanhar então o Jamie e a Claire separados. No final do segundo livro, o Jamie manda a Claire de volta para o futuro por causa da Batalha de Culloden e pelo que ia acontecer na Escócia, e ele não queria arriscar a vida dela e nem do bebê, ela ficando ali, né? Porque afinal de contas ele não sabia se ele ia continuar vivo, ele não sabia o que ia acontecer. A única coisa que ele sabia é que eles iriam perder a Batalha de Culloden, então ele não queria que ela ficasse ali 200 anos antes do seu tempo, sem ninguém e com um bebê na barriga. Aí, lógico, ela atravessa, dessa vez ela não questiona, porque as justificativas do James são muito boas, ela não tem por que discutir com ele e virar e falar não, eu vou ficar porque eu quero ficar com você. Seria até muito egoísmo da parte dela. E ela volta, então, pro futuro, e a gente tem ali logo a chegada dela no segundo livro. No comecinho do segundo livro a gente já tem a chegada dela ali no futuro, tudo, e aí a gente vai acompanhar o que aconteceu, o que se deu a partir dali. Agora, o Frank morreu e ela tinha prometido que enquanto ele estivesse vivo, a Brianna ia acreditar que ele era o pai dela. Como agora ele morreu, nada mais aprende aquela mentira, nada mais a impede de contar o que realmente aconteceu com ela. Então eles vão pra Escócia, eles vão pra casa do pastor, que era muito amigo do Frank, o Wakefield. E foi ali que, inclusive, ela ficou sabendo que ela teria 2 maridos, que a vida dela estava bifurcada, e foi ali que ela descobriu, inclusive, a existência de Craig Nardun, do Círculo das Pedras. Foi ali que toda a jornada da Claire realmente começou, em Inverness, e é em Inverness que ela resolve ir para poder contar essa história toda para Brianna e tentar, de alguma forma, fazer com que ela entenda o que aconteceu ali. Ela chegando lá, ela descobre que o pastor Wakefield morreu, e eles estão ali meio que chegando de supetão e encontram o Roger, que era o filho adotivo, né? O pastor era tio do Roger, e quando os pais dele morreram na guerra, o Roger ficou ali, foi adotado pelo Wakefield, mas manteve seu sobrenome, que por coincidência ou não, é Mackenzie. Então, o Roger é um historiador, assim como o Frank era, e eles vão tentar descobrir o que aconteceu com essas pessoas que estavam em Culloden, e a Claire vai acabar contando nos mínimos detalhes o que realmente aconteceu com ela. Toda a história dela passar pelas pedras, dos 200 anos que ela viveu antes, em 1743, e quem é o pai da Brianna. Brianna, lógico, mimada como ela não aceita essa informação logo de cara, porque o pai dela é o Frank. Mas o pai biológico dela ser o Jamie não muda o fato de que o pai dela é o Frank, porque afinal de contas foi o Frank que criou ela, foi o Frank que ensinou ela, foi o Frank que foi um modelo durante 20 anos da vida dela. Mas mimada à parte, vamos deixar essa história pra lá. O Roger fica muito curioso e ele acredita muito rápido em tudo o que aconteceu, lógico, com algumas ressalvas, mas ele, como um bom escocês, acredita em todas as lendas, em todos os mitos, em todas as loucuras que aquele povo conta das histórias, e inclusive, ele quer saber mais sobre a travessia, ele não quer encontrar pontos falhos na história da Claire, o que faz com que o Roger ganhe alguns pontos, que faz com que o Roger entre na lista de personagens maravilhosos dessa história. E ela vai contando, e pouco a pouco a Brianna vai começando a entender que talvez a mãe não esteja mentindo, porque
sinais vão aparecendo, né? Todas as pessoas que a Claire pediu para que o Roger investigasse, essas pessoas realmente existiram, não foram pessoas que surgiram da cabeça dela, né? Ela fala de Lallybroch como se ela tivesse vivido lá. Ela fala de todos os acontecimentos históricos, não só como uma pessoa que estudou sobre isso, que conhece esses fatos, mas como alguém que realmente passou por todas essas situações. E o Roger começa a ver que talvez, né, ela tenha razão, ela saiba realmente do que ela tá falando. Enquanto a gente vai acompanhando o Roger tentando encontrar as pessoas, e ela deixa muito claro que ela não quer que encontre o Jamie, porque ela tem certeza absoluta que o Jamie morreu em Culloden. Então ela não quer, ela põe o nome dele ali, mas é só porque ele tá na lista das pessoas, né? E o Roger fica muito empolgado e quer muito descobrir o que aconteceu com o Jamie quando finalmente a Brianna aceita que ele pode ser seu pai. Em contrapartida, a gente vai acompanhar o que aconteceu com o Jamie após a Batalha de Culloden. Sim, porque o nosso querido não morre nesta batalha, porque senão não existiria todos esses livros da série, não teria por que manter essa história se o Jamie tivesse morrido. Algumas coisas são muito lógicas, né? E aí, a gente vai acompanhar ele acordando no campo de batalha, né? E esse fato eu não vou contar pra vocês, eu não vou estragar essa surpresa, porque eu adoro a maneira como ele acorda, eu adoro tudo que tá ao redor dele, eu adoro quem tá em cima dele, eu adoro tudo. E ele acorda e ele não acredita que ele tá vivo, porque ele não sente da cintura pra baixo, né? Ele não sente absolutamente nada, e ele não sente dor, e ele não sente nada, então ele acredita piamente que finalmente acabou, ele morreu, e ele vai poder, sei lá, descansar. Mas se a gente tá falando de Jamie, isso não vai acontecer, né? Ele vai acordar e vai ver as pessoas procurando, chamando e tudo, e vai acabar, lógico, respondendo, porque ele começa a chover, aí ele tira a pessoa que tá em cima dele, aí ele começa a sentir dor, ele percebe o quanto ele tá ferido, e ele sabe que é questão de tempo até ele realmente morrer, até ele realmente não ter mais nenhuma salvação. Então, tipo, por que não, né? Eles carregam o Jamie, né, os sobreviventes da Batalha de Culloden vão até uma casa abandonada e eles ficam ali por alguns dias, o Jamie sofrendo de febre, sonhando com a Claire, todo aquele sofrimento daquela batalha, tudo que aconteceu, e ele ali, tipo, mano, num morro, até que chegam alguns casacas vermelhas, e aí realmente é decretado o fim daquelas pessoas, porque eles são traidores da coroa, né, e isso é levado muito a sério. E então eles vão ali, têm o direito de escrever cartas que serão enviadas às suas famílias, e eles vão um a um serem fuzilados, né, que é o que eles falam que é uma morte mais justa, né, para pessoas que lutaram, né, que tentaram defender uma causa, mas era a causa perdedora, era a causa errada ao ver desses soldados, né. Quando chega a vez do Jamie, que ele fala o seu nome inteiro, ele vira e fala pro Lord Melton, ele fala o nome dele, fala James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Quando ele chega neste final, o Lord Melton olha pra ele e fala, não, você é o ruivo Jamie, né, o Red Jamie. Aí ele, não sou eu, porque o medo dele era o quê? Ser enforcado e não fuzilado. E ele quer acabar com isso logo, ele tá com dor, a perna dele tá machucada, ele não consegue ficar em pé. Mas tem um outro porém. No segundo livro, ele salva a vida de um rapaz, né? Porque ele poderia ter matado esse rapaz, que é o Lord John. Ele poderia ter matado, mas ele acaba salvando a vida deste rapaz, porque é um menino, e então não tem por que ele matar um menino. O que ele ia ganhar matando um menino que nem sabe direito o que tá acontecendo, que a guerra e tudo mais. Então ele salva a vida desse menino. E coincidências à parte, o que Diana Gabaldon não sabe fazer muito bem, coincidências, Lord Melton é irmão do Lord John. Então, a dívida do Lord John é paga. Lord Melton, então, decide não matar o Jamie fuzilado. Ele pega
e coloca o Jaime em uma carroça e pede para que ele seja levado até Lallybroch. Quando ele chega em Lallybroch, quase morto, puto da vida porque ele tá vivo, a Jaime, irmã dele, vai fazer o possível e o impossível para salvar a vida dele. Depois disso, ele vai viver numa caverna, escondido, e ele vai se transformar em outra figura mitológica, que é o Dedan Bonnet. Eu não sei exatamente o que significa, nem como foi a tradução, mas é uma lenda, né, que ficou ali pelos lados das Terras Altas, e ele vai ficar escondido naquela caverna para proteger a vida dos seus familiares, né, das pessoas ali de Lallybroch. Por quê? Porque ainda estão sendo caçados, estão sendo perseguidos os escoceses que sobreviveram a Culloden, os que não são leais à coroa, e toda aquela questão de serem católicos ou protestantes e tudo mais. O Ian é preso diversas vezes, e a gente vai acompanhar os anos passando ali. Uns anos depois, o Jaime vendo a fome, né, sendo avassaladora na região, as pessoas que ele ama e as pessoas que estão sob sua tutela ali em Lallybroch morrendo de fome, né, e ele vai tomar uma decisão. Ele vai conversar com a Jenny e eles vão decidir, então, que ele deve se entregar, né, e quando eles chamam os casacas vermelhas, tem uma recompensa muito grande, porque o Jaime é um dos caras mais procurados de toda a Escócia, por tudo que ele representa e por tudo que ele já fez. Ele vai então pra prisão de Admuzuir, eu não sei o nome, é um nome muito complexo, se eu lembrar eu ponho aqui. E ele vai ficar ali uns bons anos, e vai ser ali que ele vai reencontrar o Lord John, e eles vão ter um vínculo absurdo, um vínculo que vai muito além de uma simples amizade, né? O John vai conhecer o Jaime como o Jaime realmente é, porque o Jaime não é um cara violento, o Jaime não é um cara que queria ir pra guerra, ele só defende uma causa, né? E ele é o tipo de pessoa que vai até o fim quando ele defende, quando ele acredita, quando ele quer, né? E ele vai ali, ele não tem grandes motivos pra viver, ele meio que vira o líder dos prisioneiros, porque ele é o cara mais inteligente ali da prisão, ele é culto, ele não é um simples fazendeiro, né? Ele tem muita instrução, e ele e o Lord John vão acabar desenvolvendo essa grande amizade, e o que vai ser muito importante, né? Ele vai ser levado, então, pra Inglaterra, né, e vai acabar conhecendo ali algumas pessoas. Ele vai ficar como um cocheiro, tendo como única regra não contar que ele era um papista, né, porque a mulher ali da casa perdeu o filho na Batalha de Culloden, então ele tem que fingir que ele é católico e tudo bem, e aí acontecem umas coisas absurdas, mas incompreensíveis, e ele acaba tendo um filho, e as coisas vão evoluindo, porque afinal de contas, tanto ele quanto a Claire continuaram a vida, né? Acho que a Claire acaba não tendo nenhum filho com o Frank, porque o Frank é estéril, e ele descobre isso de uma forma bem engraçada até. Tem uma cena no segundo livro, né, que é um duelo entre o Jaime e o Blackjack, e a ferida do Blackjack é muito sugestiva, então a gente meio que faz essa ligação, e sim, o Frank sabe que é estéril. A vida da Claire com o Frank não foi algo muito bom, apesar dela amar o Frank, ela nunca deixou de amar o Frank nunca foi capaz de passar por cima do que aconteceu com ela. Primeiro, porque ele não acreditou. Segundo, porque ele exigiu que ela esquecesse uma coisa que é impossível. A Brianna nasceu igual ao Jaime. Então toda vez que ela olhava pra Brianna, ela viu o Jaime. E o Frank nunca conseguiu superar, nunca conseguiu entender. Ela, apesar de ter tentado, ela, apesar de ter querido, né, viver ali a vida com um homem que ela tinha escolhido pra ela, não deu muito certo. E o Frank não foi o cara mais leal, né, e nem fiel ali. Ele teve várias amantes, ele... Inclusive tem uma conversa nesse livro que ela lembra quando eles estão ali na Escócia, de como o Frank agia e como foi a última noite antes dele morrer, né? É um negócio que eu fiquei assim, gente, eu tentava defender o Frank, mas agora não dá mais, porque ele queria, tipo, simplesmente
ir embora, pegar a Brianna, levar a Brianna pra longe da Claire, como se ele tivesse algum direito sobre a Brianna, né? Tudo bem que naquela época ele teria, porque o que importava era o que estava no registro, mas a maneira como ele fala com ela, né, como se ela tivesse sido a pior pessoa do mundo, acusando ela de ter traído ele, quando ela nunca fez isso, desde que ela voltou, ela não teve nenhuma outra pessoa, só que ele colocou na cabeça que o melhor amigo dela, que é um médico, passou pelas mesmas provações que ela, porque ela era a única mulher na universidade, ele era o único negro na universidade, então eles criaram um vínculo muito grande, e o Frank colocou na cabeça que os dois eram amantes e, sabe, então tá bom, se você tá me traindo, eu também tô te traindo, e era absurdo. Ele acaba falecendo naquela mesma noite. E a Claire, então, fica livre, né? Ela realmente se sente livre. E quando o Roger conta pra ela que encontrou o Jamie por causa de uma nota no jornal, como se fosse uma propaganda de como é que eu vou dizer? Hoje seria o dono de uma gráfica, com um texto que não foi publicado naquela época, que não seria publicado naquela época, porque a pessoa que escreveu aquele texto, na época em que foi publicada aquela nota no jornal, teria 5, 6 anos, então só uma pessoa poderia saber disso, a não ser que fosse uma pessoa que tenha vindo do futuro, né? E, gente, é nessa hora que tudo começa a andar. A Brianna já tá acreditando no negócio, porque eles viram a Gaylis indo pro futuro, pro passado de novo. Eles presenciaram, né? Então a Brianna não tem mais por que desconfiar da mãe dela. Então ela mesma vira pra mãe e fala que ela passou 20 anos com a mãe. E ele deu isso de presente pra ela, então que ela vai dar a mãe dela de presente pra ele de volta, que ela só precisa querer. Então a Claire vai ajeitar tudo, vai arrumar tudo, vai passar as coisas pro nome da Brianna e vai partir nessa loucura desta viagem, que é voltar 200 anos no tempo e ir pra Edimburgo. Dessa vez, o Jamie vai estar em Edimburgo. Ele ainda trabalha nessa gráfica, né, e ela vai chegar ali sem nenhum aviso. Não tem também, né, como avisar. E quando eles se encontram, gente, ai meu Deus, a cena na série é perfeita, a cena no livro é perfeita, tudo é perfeito. Mas Jamie tem algumas coisas que ele faz errado e que ele deveria contar assim que ele vê ela. Gente, ele casou de novo. Ah, meu Deus, ele casou de novo. Até aí, tudo bem, não tem problema, ele casou de novo. O problema é com quem este inferno casou de novo. Com a pessoa que tentou matar a Claire no primeiro livro. Ele casou com este inferno da Lyrie, que foi responsável pela Claire ser julgada como bruxa. Tipo, o ódio que eu tenho desta mulher não tá escrito. Mas ele casou com ela, mas eles nunca tiveram um casamento. Porque ela passou por 2 casamentos. E um dos casamentos foi bom e o outro não foi. E então ela não conseguia confiar no Jamie. Pra ela, o homem só existia pra machucar, né? Então dá pra entender algumas das coisas. Ela vai atirar no Jamie, a Claire vai ter que salvar a vida dele mesmo quando ela tá indo embora. Aí ela vai conhecer o pequeno Ian, que é o filho, não vou dizer que é o mais novo, mas ele tem ali 13, 14 anos mais ou menos. E aí o Ned Gowan volta, que era o advogado do Castelo Leoch, do clã Mackenzie, e vai ajudar a Claire, o Jamie, nessa empreitada, e eles vão ter que pagar uma soma de dinheiro pra Lyrie até ela se casar novamente, e a Jane já tá empenhada em fazer a Lyrie casar e acabar com essa palhaçada toda e vida que segue, né? E aí acontece que o Ian vai nadar até uma ilha, porque naquela ilha tem um tesouro escondido que o Jamie achou enquanto ele tava preso, sabe? E aí, quando ele chega lá, passa um barco pirata e sequestra o Ian, porque nada, absolutamente nada na vida do Jamie e da Claire é fácil. E aí eles vão partir, então, nessa jornada louca atrás do Ian, e vão acabar indo pra Jamaica. Gente, acontecem umas coisas bizarras. Ela vai descobrir que ali na Jamaica também tem um portal tipo Craig na Dun, que a Gaylis precisa cumprir uma profecia
com um bebê que nasceu há 200 anos, e o único bebê que nasceu há 200 anos, em teoria, né, porque a Brianna foi feita em 1700 e pouco, e nasceu em 1900 e pouco, então assim, 200 anos, é a Brianna, e aí, ai meu Deus do céu, é um caos, gente, é um caos, caos instaurado, mas tem uma parte muito linda durante essa viagem, quando eles chegam na Jamaica. O Fergus tá apaixonado pela filha mais velha da Leary, a Marsalie. A Marsalie odeia a Claire, né, porque acha que a Claire roubou o Jamie da mãe dela. E aos poucos ela vai conhecendo a Claire, e aí ela começa a ver que, na verdade, a Claire não é esse monstro que a mãe dela sempre pintou. E elas vão desenvolver um laço muito forte, bem de mãe e filha mesmo. E o Fergus é completamente apaixonado por ela, é a coisa mais bonitinha de ver. Tudo bem que o Fergus já tem 30 anos, eu tô falando coisa mais bonitinha como se fosse um bebê. E eles vão casar, né? Um pastor completamente louco vai fazer o casamento. E na hora, o Fergus não tem sobrenome, né? Porque o Fergus chamava Claudel. O Jamie mudou o nome porque achou que Claudel não era um nome másculo suficiente quando contratou ele lá na França. E acaba chamando ele de Fergus, e na hora que o padre pede o sobrenome, o Jamie fala que é Fraser. E ali tá assinado a família, né? O Fergus realmente não é um servo, nunca foi. Mas agora, ali, diante dos olhos de Deus e de todos, ele faz parte da família Fraser, ele é um Fraser. E a Marsalie acaba se tornando uma Fraser. E é lindo, é de chorar. O casamento deles é a coisa mais bonitinha. E aí, tudo certo, todo mundo feliz? Agora vamos partir em busca do Ian. E, gente, a batalha pra conseguir o Ian. Tem uma cena que eu soluçava e não tem na série, então eu não vou contar pra vocês. Eu soluçava, eu chorei de soluçar. E eu queria que essa cena tivesse na série. Mas no fim, lógico, tudo dá muito certo. Eles voltam, conseguem resgatar o Ian, tudo, só que eles sofrem um acidente, um naufrágio, e aí quando eles param na praia, na verdade, eles estão muito longe da Escócia, eles estão na Geórgia, e eles chegaram nos Estados Unidos, e é nos Estados Unidos que a história deles vai se desenvolver a partir de então. Esse livro aqui, ele marca uma mudança muito grande, né, porque 20 anos se passaram, eles têm que reaprender a conviver, eles têm que se reconhecer, né? Porque eles não são mais as pessoas que eles eram, tanto um quanto o outro passou por muitas provações ao longo desses 20 anos. E eles precisam decidir, né? O que eles vão fazer da vida deles ali. E quando eles chegam na Geórgia, é como se fosse um salvo-conduto para um novo começo. Todas as coisas que aconteceram nos últimos 20 anos são deixadas de lado. A única coisa que não muda é o amor deles, né, um pelo outro. E eles vão sim, então, fincar raízes ali no que vai ser ainda os Estados Unidos, porque ainda são colônias inglesas, e vão começar a viver, então, né? Aí, então, agora o quarto livro já é nos Estados Unidos, e vamos ver o que vai acontecer nessa história. Certo, gente? Então é isso. A gente se vê no próximo e tchau.